O meu nome é José Colas Anúncio, estou aqui a convite do evento Floresta Online. Eu acho que é uma ótima oportunidade para discutirmos, democratizarmos a informação para toda a sociedade brasileira. E, é claro, é um prazer realmente estar no evento tão importante como Floresta Online. A nossa palestra será sobre entomologia florestal. Nós vamos abordar o passado, o presente e o futuro dessa área da engenharia florestal. Eu acho que, em primeiro lugar, não preciso de falar muito sobre a importância do que é a floresta, mas vamos abordar isso um pouco à frente. Como nós começamos a trabalhar com entomologia florestal? Em 1971, a Engenharia Florestal de Viçosa, como pioneira na área, criou a disciplina entomologia florestal. A partir daí, nós começamos a nos envolver com essa parte da ciência. Em 74, nós fomos fazer um mestrado em entomologia florestal da Exalc USP e, a seguir, o doutorado em entomologia florestal na University of British Columbia, no Canadá. Bom, isso nos abriu bastante o leque de opções de pesquisa, de trabalho na área, uma área totalmente virgem na época, sem pesquisas, sem publicações e sem informações sobre insetos e outros problemas. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o que é o passado? O passado serve para a gente corrigir o presente. Nós fazemos coisas certas e erradas e buscamos corrigir o que estiver errado. Bom, no passado, aí na década de 70, 80, nós tínhamos os insetos, as florestas, e não tínhamos qualquer tipo de informação. Não conhecíamos os insetos, não sabíamos o nome e nem a forma de manejo. Então passamos talvez 1 ou 2 décadas buscando conhecer o que existe. Nessa época, nós criamos, na Sociedade de Investigações Florestais, o Programa Cooperativo de Manejo Integrado de Pragas Florestais. Nós congregamos empresas desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. Nessa época, nós tínhamos armadilhas luminosas, nós tínhamos armadilhas etanólicas, e a cada 15 dias, uma amostra de insetos era coletada nas áreas florestais, enviados a Viçosa, onde nós os identificávamos e descrevíamos. Então, nessa época, o que nós queríamos era identificar, escrever e publicar. O programa caminhou muito bem até a década de 90, 2000, quando nós achamos que estava bastante maduro como programa. Depois mudamos um pouco, a gente fala um pouco à frente. Bom, com esse programa nós identificamos quais são os insetos que nós iríamos abordar e onde nós iríamos manejá-los. Bom, lógico que hoje nós sabemos, depois de passado 45 anos de atuação na área, que é o que eu tenho hoje como entomologista florestal, nós vimos que formigas representam claramente o principal problema de entomologia florestal, seguido por lagartas, besouros e, mais recentemente, que a gente fala um pouco à frente, insetos introduzidos. O que são as formigas? O que são formigas? Bom, é um grupo extenso, amplo, de espécies muito variadas, mas que, essencialmente, nós nos preocupamos com as formigas cortadeiras, que são as Atta e as Acromyrmex. As Attas são as saúvas, Acromyrmex, as quem-quem. No começo, o que se fazia era enviar equipes para o campo com iscas formicidas e onde localizassem os formigueiros, a isca era aplicada. Isso acabou levando a discussões do tipo, as equipes poderiam não estar bem treinadas para reconhecer as formigas, as equipes poderiam utilizar excesso de iscas formicidas, e quando nós tínhamos iscas formicidas eficientes, nós tínhamos ainda um problema com mão de obra. O próximo passo foi definir como monitorar e como avaliar a eficiência de controle de formigas cortadeiras. Isso chama-se monitoramento. Monitoramento de insetos, no caso, formigas cortadeiras. Como é feito? Nós temos pacotes
estatísticos e pacotes de monitoramento em que toda a área é avaliada. E somente naquelas em que a infestação atinge níveis críticos, que vai causar danos reais, danos econômicos, e nós entramos com o monitoramento, ou entramos com o controle com esses fungicidas. Pois isso nos levou a um cenário muito mais realista de formigas cortadeiras, onde nós controlávamos 100%, passamos a controlar 60% da área, no máximo por ano. Então, algumas áreas passaram 2, 3 anos sem controle, outras, todo ano tinha controle. De qualquer forma, justificava que tinha que fazer controle, não era mais uma coisa de receita. Bom, quais são os métodos de controle de formigas cortadeiras? Vamos falar primeiro sobre os menos importantes para chegar ao mais importante. No começo nós tínhamos pós secos, que eram aplicados em ninhos de formigas, com máquinas manuais, muito empíricas, com problemas, e o pó não se distribuía de forma homogênea no formigueiro. Isso levava a insucesso, o método foi caindo em desuso e passou a utilizar termonebulização, onde se usam máquinas para transformar em fog ou em fumaça os compostos químicos que são dirigidos por um cano para dentro do formigueiro. Isso, com saturação do formigueiro com gases tóxicos, nós conseguimos controlar essas formigas. O problema do método, altamente tóxico, as máquinas são de difícil operação e, embora eficiente, também caiu em desuso, pouco utilizado. Por isso nos levou ao método mais comum, que hoje é o padrão para controle de formigas cortadeiras, iscas formicidas. Como isso é feito? Basicamente, um produto químico veiculado num inerte atrativo para formigas, no caso bagaço de laranja, vendido sob diferentes marcas no mercado, e que é colocado sobre o formigueiro. A formiga carrega para dentro do formigueiro e mata o formigueiro. Como? Lógico, as formigas não se alimentam da isca. Formigas cortadeiras se alimentam de fungos, que elas cultivam em panelas ou em câmaras subterrâneas, que o mais comum seria panelas realmente. Nessas panelas cultivam fungo. Tudo que elas transportam, folhas, restos de galhos, resto de matéria orgânica, elas transportam e envolvem esse fungo, na base do fungo, como substrato para o mesmo. Isso é alimento desse fungo. Então a ideia da isca formicida é que as formigas transportem essa isca, incorporem ao fungo, o químico veiculado pela isca vai translocar pelo fungo, e ao se alimentar do fungo, as formigas morrem. Método perfeito, porque nós não estamos perturbando o formigueiro com uma coisa muito rápida. Qualquer método que mate formigas de forma rápida não terá sucesso, porque as formigas operárias morrem e a rainha é removida para um local seguro e ali ela é protegida. O formigueiro renasce. A isca tem a grande vantagem que não mata antes de 3 dias. Nesse caso, todo o formigueiro está contaminado, a rainha vai morrer e o formigueiro será extinto. O próximo grupo seria lagartas desfolhadoras. Talvez a praga mais evidente, que a gente mais vê, que dá realmente um impacto grande. Quando formigas cortam uma árvore, aqui e outra, cortam mais de forma lenta, leva às vezes semanas para mostrar a desfolha, né? E não desfolham em larga escala, elas escolhem as árvores mais apropriadas para a desfolha. Lagartas não, elas desfolham 100% e muitas vezes parece que passou fogo. Você não vê uma folha intacta na área. Grupo extenso, mais de 100 espécies foram descritas até hoje para eucalipto. Claro que as principais são as chamadas médio-palmo, que são a Tirinteina arnóbia e algumas outras como Eupseudosoma involuta, Eupseudosoma aberrans.
E algumas mais secundárias, como Nistaleia, Euselásia, Pisaon e outras. De forma semelhante ao de formigas, no começo havia lagartas, se aplicava químicos. Isso também gerou problema. Quando eu vou aplicar o químico? Que ponto da infestação eu vou aplicar? Isso é preocupante porque o meio biológico, o meio ambiente reage contra esses insetos. Nós temos parasitoides, predadores, nós temos aves que se alimentam desses insetos. E se o meio ambiente puder nos ajudar no controle do inseto, nós temos que utilizá-lo. E o químico em larga escala, aplicado em plantios florestais, pode ter impacto, sim, na biota, nos seres vivos na área. Por isso, nos levou novamente ao monitoramento. Define-se a infestação, define-se a área total a ser aplicada e o produto a ser aplicado. Bom, no começo também químicos era a opção mais clara, mais viável. Até que chegamos ao produto biológico, Bacillus thuringiensis, uma bactéria entomopatogênica, inseto, patogênica, doença, então que mata insetos. Essa bactéria só afeta insetos, não afeta mamífero, ou aves, ou o que seja. Por quê? Porque ela precisa de um pH ácido, um pH básico no intestino do hospedeiro para se reproduzir, para matar o hospedeiro. E pH de inseto é em torno de 7. Então o nosso é muito mais baixo que isso. Ela não tem impacto na espécie humana. Pois isso agora nos deu uma coisa muito mais viável, mais biológica para o controle. É muito mais aceitável usar um controle biológico em floresta do que o químico. Por além disso, fomos caminhando, então nós chegamos agora aos parasitoides e predadores. A CIF, através da Universidade Federal de Viçosa, nós criamos um programa que chama Programa de Controle Biológico de Espécies Florestais. Nós trabalhamos principalmente com percevejos predadores e com parasitoides. O que são percevejos predadores? Insetos que estão no campo, ativos, e que sugam lagartas. Bastante comuns. Quem vir um problema com lagartas folhadoras vai encontrar insetos sugando lagartas. Esses insetos, nós vimos que eles eram bastante eficientes no controle biológico, porque eles tinham tempo. Tinham que ter primeiro a lagarta, depois se reproduzirem e chegar a controlar o surto. Nesse tempo, a lagarta comia o eucalipto. Então a ideia foi, por que não produzimos tais insetos? E foi o que fizemos. Nós desenvolvemos pacotes de identificação, produção e liberação desses insetos. E algumas empresas florestais têm produção desses insetos. Nós repassamos para as empresas, e sem custos para associados à CIF, e eles produzem e liberam insetos predadores no eucalipto. Bom, a seguir, nós passamos aos parasitoides. Nós vimos que as lagartas eram parasitadas e são parasitadas por moscas parasitoides, díptera, e himenóptera, que são vespas parasitoides. As mais eficientes são vespas parasitoides. Passamos então a estudá-las. Identificamos, definimos metodologia de produção e criamos pacote de produção, liberação e avaliação no campo. Hoje também é um padrão comum, muitas empresas fazem isso. Então nós vimos que, de um cenário antigo em que o químico era o principal, nós passamos a manejar o ambiente, a utilizar o controle somente onde necessário, e raramente hoje nós utilizamos químico em floresta. Sempre voltado ao controle biológico com parasitoides e predadores. Bom, eu acho que nós falamos muito sobre o passado e o presente. Qual a situação atual hoje de florestas, em termos de controle de pragas? Nós vimos que o nosso esforço de controle estava sendo recompensado, porque nós criamos os pacotes de controle. Hoje, as empresas conhecem como controlar,
Bom, nós passamos a uma nova visão de área florestal, né? Nós temos que conviver com os insetos. Hoje nós passamos a nos preocupar muito com a certificação florestal. Uma empresa, para exportar seus produtos, ela tem que ser amiga do ambiente e tem que ser responsável pela área que ela maneja. Ela não pode mais contaminar solos, não pode contaminar o ambiente. E nesse presente surgiu a certificação, principalmente a FSC. E ela hoje proíbe grande parte ela proíbe qualquer tipo de controle químico em área florestal. Qualquer tipo de químico. Inclusive, até fertilizante, ela proíbe. Mas se você justificar que tem que usar, é permitido. Bom, por isso a área florestal ela entrou na certificação e ela passou a estudar os químicos que o FSC nos dizia, não usem, ou pode usar. Bom, nesse cenário, as iscas formicidas com sulfluramida são uma preocupação, porque nós tínhamos que criar métodos de manejar formigas cortadeiras sem produto químico. Então, a cada 5 anos, nós temos que justificar todos os químicos usados em floresta, se há ou não alternativa, e se houver uma outra alternativa que possa suplantar ou substituir os químicos, nós temos que sim parar a sua utilização. E nesse aspecto, nós mantemos testes presentes, testes contínuos, com químicos, com biológicos, com métodos físicos de controle, com parasitoides, para sempre buscar a melhor opção do controle de pragas sem afetar o meio ambiente. Então, em relação às iscas formicidas, nós falamos que no passado nós tínhamos a pó seco, não se usa mais, ou muito pouco. Termonebulização, muito pouco ou quase nada. Então, a área florestal hoje se baseia em iscas formicidas, de forma responsável, com monitoramento, aplicação somente em áreas com problema e sempre com monitoramento e respondendo se precisamos ou não aplicar esses químicos. Eu acho que nós temos o passado, temos o presente, nós precisamos nos preocupar com o futuro. Qual que é a sustentabilidade da área florestal? Claro, as diferentes áreas da ciência florestal têm buscado a sustentabilidade, que hoje é o momento para o mundo inteiro, para quaisquer áreas. Bom, nesse momento, a grande preocupação da entomologia florestal são as pragas introduzidas. Eu acho que nos últimos 10 anos, não tenho certeza, nós tivemos a grande parte de pragas introduzidas no Brasil, de forma criminosa ou não, de forma acidental ou não. É difícil definir como o inseto entra num país. Ele passa por alfândega, ele passa por barreiras estatais e se propaga. Hoje nós temos um número grande de insetos australianos que entraram no Brasil. Insetos pequenos, insetos que às vezes passam despercebido pela maioria das pessoas. Insetos de alguns milímetros. E o principal chama Thaumastochores peregrinus, que é o percevejo bronzeado do eucalipto. Bom, esse inseto apareceu em 2008, perto do aeroporto de Campinas. Ele se espalhou no Brasil e ele tem o nome de percevejo bronzeado porque ele suga as folhas. Ao sugar as folhas, elas amarelecem, ficam marrom e caem. Daí o nome percevejo bronzeado. Inseto de difícil controle, que é pequeno, se protege nas folhas, os químicos têm baixa eficiência, e embora os químicos foram utilizados até há pouco tempo, e às vezes são utilizados em algumas áreas, nós, através do programa de proteção florestal, nós buscamos e trazemos para a área, isso em cooperação com outros cursos de entomologia florestal ou engenharia florestal como de Botucatu. Esse programa é conjunto entre
entre Viçosa, Botucatu e a própria Embrapa de Curitiba e Jaguariúna. Esse programa é amplo e busca na Austrália o que está controlando o inseto no país de origem, que é a Austrália, e traz para o Brasil. Esse realmente está sendo o nosso grande desafio e nós temos sucesso bastante amplo. O inseto está sob declínio de população no Brasil e suas áreas estão declinando a ocorrência. Então, veja, nós tínhamos um cenário de 3 aplicações químicas por ano e com o controle biológico, nós podemos reduzir essa aplicação a níveis muito baixos e às vezes não precisar. Claro, não é um projeto simples. Não é simples introduzir um outro ser biológico num país como o Brasil. Esse material tem que ser identificado na Austrália, passado por quarentena na Austrália, trazido ao Brasil via Jaguariúna, que é Embrapa Meio Ambiente, e ali sim, após criações intensas, define-se que ele não tem problema ou não tem possibilidade de atacar outros insetos e é liberado em áreas com a praga. E nós seguimos a eficiência desse inseto. Outros insetos como Glycaspis, que também está no Brasil, Quiternitania, também no Brasil. Então, grande parte de insetos pequenos, de impacto, mas muito alto no plantio florestal. Até um caso interessante que se conta é que Glycaspis, ela foi introduzida, ela apareceu na Bahia, após a visita à empresa de um grupo indiano. Então pode ser que tenha vindo em roupas e outro tipo de material desse grupo. E por isso que se for uma empresa florestal, não hoje, mas já há muito tempo, há cuidados muito grandes de entrar numa empresa florestal. Visitar um viveiro, visitar um plantio, ou nós temos que sim ter cuidado em não levar, em não introduzir outros insetos, outros organismos. Claro que a nossa palestra é sobre insetos florestais, entomologia florestal. Mas, claro, de forma paralela, nós temos doenças, que também são problemas bastante graves. Eu acho que nós temos agora pensar realmente no futuro. O que nós queremos para a entomologia florestal como ciência e como área integrada? Ninguém mais pode ter uma ciência estanque. Ninguém pode ter uma ciência isolada do mundo. Hoje, a ciência florestal tem que englobar todos os seus diferentes aspectos. Nós não podemos achar que insetos é uma atividade, é um problema que não depende das outras áreas. Depende sim. Hoje, inseto depende de como nós manejamos a floresta, de como nós aplicamos adubação, de como nós manejamos herbicidas na área florestal, qual tipo de clone ou espécie nós plantamos. Tudo isso afeta inseto. Então, hoje nós discutimos muito com outras áreas. Quais são as possibilidades de usar técnicas em áreas como genética, adubação, manejo de doença e ervas daninhas, espécie plantada, espaçamento, como isso pode afetar insetos. Felizmente, nós temos 45 anos de conhecimento acumulado na ciência florestal. E nós sabemos que uma planta sob estresse tem mais problemas com insetos. Nós sabemos que uma área mais aberta, sem subbosque, tem mais formigas cortadeiras. Nós sabemos que os besouros esfoliadores, que é o grupo menor, mas também importante, se alimentam de plantas perto de áreas que têm pastagem. Por quê? Porque as suas larvas criam na raiz da pastagem. Então, é claro, quando nós conhecemos, então a palavra é conhecer. Nós temos que saber o que nós temos por área, saber onde os insetos estão. Se sabemos que nós temos formigas, nós vamos monitorar, nós vamos controlar onde necessário, vamos manejar um subbosque de forma que não prejudique o eucalipto, mas que reduza formigas cortadeiras. Vamos controlar as formigas em partes do talhão onde elas estão. Se temos lagarta, nós vamos entrar com uma boa silvicultura, uma boa adubação,
Nós sabemos também que a lagarta se alimenta de folhas velhas, na parte baixa da planta, inicialmente, depois de esfoliar toda a árvore. Então temos técnicas de desrama, por exemplo. Locais que tem lagarta de modo contínuo, é uma boa ideia, sim, desrama do eucalipto. Vamos remover os galhos inferiores. Isso nos dá um bem que reduzir lagartas. E também nos mostra que a desrama pode melhorar o crescimento do eucalipto, ou do pino, ou de outro tipo de material. E lógico, quanto mais rápido o crescimento, melhor para nós. Se a gente pensar nas pragas introduzidas, nós temos que nos preocupar sim, são insetos pequenos, preocupar com o transporte de mudas pelo país todo. Mudas têm que estar certificadas que não tem praga. Não dá mais para pegar muda no local qualquer e levar para o outro. Nós temos que monitorar esses insetos. Nós temos que saber não levá-los para outros locais. Nós temos clones, espécies mais ou menos resistentes. Qual a possibilidade de integrar uma espécie ou clone resistente à minha silvicultura? Claro, muitas vezes a planta cresce bem, mas é atacada por inseto. Ela cresce mal e não é atacada. Há um balanço entre as duas coisas. Então nós vemos que não dá mais para trabalhar sozinho. Hoje, talvez nós criamos no passado as áreas diferentes, para identidade principalmente, e hoje estão convergindo todas no mesmo ponto. Isso é interessante, isso robustece a ciência florestal, isso fortalece nossa formação e dá ao estudante, ao interessado na ciência florestal, uma formação mais forte, mais voltada ao mercado. Eu acho que nós vamos finalizar essa palestra, né? Lógico que a gente sempre agradece a todos, sempre busca espalhar o conhecimento. E nesse cenário, a Sociedade de Investigações Florestais foi quem nos deu a grande oportunidade de participar da área florestal. A CIF, em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, criou em 1974 a integração com empresas. Então foi o primeiro passo no Brasil, na área florestal, onde as empresas chegaram na entidade universidade. Então nós podemos desenvolver conhecimento que a ciência nos cobra e aplicá-los rapidamente. Como é uma sociedade de pesquisa florestal, embora seus membros sejam um grupo fechado, um grupo que nós sabemos quais são, toda a ciência é levada à sociedade. Nós vamos à empresa, nós produzimos ciência, nós publicamos, divulgamos, temos tese, congressos, trabalhos científicos, e essa acho que é a grande lição para a área florestal. A universidade tem que estar presente na empresa. Não dá para criar ciência que leve 10 anos para chegar ao público-alvo, que é a sociedade. Isso a Sociedade de Investigações Florestais faz muito bem e leva para a empresa tudo que é produzido e é divulgado. Eu queria me despedir agora, né? O tempo realmente foi muito bom com vocês todos. Meu nome é José Colas Anúncio, eu sou professor titular da Universidade Federal de Viçosa, reforçando isso, nos últimos 45 anos. É sempre muito bom quando a gente recebe solicitações do público externo para informações sobre entomologia florestal. Eu queria reforçar, meu nome é José Colas Anúncio, meu e-mail Zanúncio, que é o meu último sobrenome, tudo em maiúsculo, @UFV, que é abreviações de Universidade Federal de Viçosa, .br. Eu gostaria sim de receber de todos vocês solicitações de informação, nós podemos conversar por e-mail, conversar por outros meios. Meu telefone é 31 3899 2924. Também está aberto o canal de comunicação. E quando nós temos contato externo, nós podemos saber o que está ocorrendo de forma nova. Como eu disse, pragas introduzidas é um problema. E sempre tiverem problema, sim, nos comuniquem. Nós estamos aqui na Universidade Federal de Viçosa e na Sociedade de Investigações Florestais, prontos para colaborar com a sociedade e com todos vocês.